evento está na terceira edição. A primeira foi realizada em 2018, em Joanesburgo, na África do Sul, com o título Reconstruindo a Vida nas Fronteiras, Desafios no Atendimento a Migrantes e Refugiados. A segunda edição foi realizada em 2023, em Tijuana, no México, com o título Promover la Vida en las Fronteras, Impacto de la Sociedad Civil en el Empoderamiento de Migrantes y Refugiados y su Derecho a Tener Derechos. Bom, nessa terceira edição, nós contamos com mais de 200 inscrições e a presença de pessoas provenientes de 30 países diferentes, sendo eles África do Sul, Alemanha, Angola, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Guiné-Bissau, Cuba, Haiti, Holanda, Indonésia, Itália, Malásia, México, Moçambique, Panamá, Paquistão, Quênia, República Democrática do Congo, República Dominicana, Síria, Uruguai, Togo, Venezuela e Zimbábue. E é celebrando essa diversidade de nacionalidades e a confluência de saberes que marca o nosso encontro, que convidamos com muita alegria as nossas autoridades e convidados especiais para compor a mesa de abertura. Começamos chamando para compor a mesa nossa anfitriã e diretora do SESEM, irmã Marlene Wiltner. Neste momento, convidamos a professora doutora Rose Jadi, professora e pesquisadora no German Institute of Development and Sustainability. Também compõe a mesa a Sua Excelência Dom Denilson Geraldo, Bispo Auxiliar de Brasília, representando o Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo César Costa. Chamamos a doutora Flávia de Moura Muniz, especialista em empoderamento econômico das mulheres na ONU Mulheres, a Agência ONU para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. E fechando a composição da mesa, convidamos a superiora-geral da Congregação das Irmãs Missionárias Escalabrinianas, irmã Neuza de Fátima Mariano. E agora, com a palavra, irmã Marlene Wiltner. Saúdo, com muita estima, os componentes da mesa de abertura da nossa terceira ICOMIR. Doutora Rose Sachi, Sua Excelência Dom Denilson Geraldo, doutora Flávia de Moura Muniz, irmã Neuza de Fátima Mariano, e a todos vocês que nos honram com sua presença. Gostaria também de saudar e dizer a todos os presentes que estão entre nós, muitas irmãs missionárias escalabrinianas e colaboradores provenientes das missões da congregação nos vários continentes, e destacar que estão presentes a superiora provincial da província da América do Sul e África, irmã Alda Malvesi, a superiora da delegação Ásia, irmã Elizabeth Peternal. Nos acompanham online a superiora provincial da América Central, Norte e Caribe, irmã Luísa Dalmoro, e a irmã Juliana Bossini, superiora provincial da Europa, que também nos enviou uma mensagem que em algum momento poderemos compartilhar. Saúdo as pessoas que nos acompanham pela transmissão no YouTube e Facebook. Por fim, saúdo a irmã Janete Ferreira, Board Director, e Gaia Mormina, secretária-geral da Fundação Escalabriniana,
também organização da congregação, que participa nesta terceira Ecumir como instituição coorganizadora e que atua em 9 países, com 54 projetos de defesa e promoção dos direitos de imigrantes e refugiados. Agradeço a todos os apoiadores, financiadores e voluntários que nos ajudam na realização desta conferência. Enquanto Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, trabalhamos a partir de uma contranarrativa da visão hegemônica da migração e do refúgio contemporâneos. E, com as conferências Ecumir, buscamos construir uma plataforma de diálogo permanente e global sobre as migrações e o refúgio entre a academia, a sociedade civil, instituições públicas e migrantes e refugiados. Acreditamos que o documento final que será construído e publicado por esta conferência será uma ferramenta poderosa para uma incidência a partir dos saberes sitiados. Com este objetivo, as conferências se realizarão a cada 2 anos, sempre em continentes e países diferentes, sendo a próxima prevista para 2027. E convido a todas as pessoas presentes para que, durante esse evento, possam sugerir no quadro e no papel disponibilizados daquele lado na entrada da sala, ideias de títulos e temas para a nossa 4ª conferência Ecumir. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Marlene. E nesse momento passamos a palavra à professora doutora Rose Jadgil. Good evening. It's a pleasure to be here representing 2 countries, my country of origin, Zimbabwe, and I work in Germany at the moment, so sometimes I'm a bit confused which country am I representing here. But for the time being, I'm speaking on behalf of the organization that I work for in Germany. It is a pleasure to be here, and I'm really grateful for the invitation. This is my 2nd time to attend this CISEM conference, the first one being in Mexico, in Tijuana. And I must say that I do not only study migration as a subject. I do understand that when you talk about migration and refugees, you're talking about people. You cannot study migration, migrants and refugees as things in the same way that people would study objects in the natural sciences. In the humanities and the social sciences, we deal mostly with people. So you learn to see yourself in the other people. When I started doing this kind of research, I was living in my own country. A lot of my work was published when I was living in Zimbabwe. But I never forgot one thing. I wasn't studying things, I was studying people. And you learn to think of the other person as yourself, to listen to their story, and appreciate that it's just an accident, perhaps of place of birth, or when you were born, time of birth, that you're not one of these people. And you also learn to understand that a lot of things that we take for granted are not permanent. Today, it's someone's country. Tomorrow, it's your own country. And I say this from experience. I come from a country which started with a lot of promise. Even people migrated to Zimbabwe with a strong economy, with the promise of racial harmony after a bitter war,
which was fought along racial lines. And then what happened? We lost the promise, and Zimbabweans have dispersed across not only the African continent, but across the world. But we also live with hope. Hope that the human spirit is resilient, that it still struggles to thrive, and it has faith. It lives not just with the hope of finding comfort and finding refuge elsewhere, but also with the hope of being able to rebuild the country. I do understand that when people migrate, they are not stopping to love their countries of origin. They still love those countries very much. But they're also thinking, if they can't build from those countries, perhaps they need to try, go elsewhere, and still look back. Build where they are now, and also build where they've left, which is why many people in migration studies talk about transnationalism. You are not choosing one thing. You're choosing both. You're transcending the binaries that we often want to use when we look at the world because we think they make life easier in terms of understanding. People have to be one thing or the other. They can't be both and. They have to be either or. And you see this a lot, and I'm sure we'll see some of these things coming out when we start discussing during this conference, that people are forced into boxes and they are unable to tell their stories. If you're a migrant, this is your story. There's no other story to tell. Sometimes you can't even tell the story yourself, no matter how much you want to tell it. People will tell the story for you, not based on what they know, but based on what they think. So I look forward to a fruitful discussion in which I also learn a lot from the sharing that will happen. Thank you. Muito obrigado, doutora Rose Tchatchou. Convidamos a tomar a palavra Sua Excelência Dom Denilson Geraldo. Muito boa noite a todos. Na pessoa da irmã Neuza, superiora geral das irmãs, saúdo todas as irmãs escalabrinianas, também todos aqueles que participam do carisma, não? Desta comunidade religiosa em vista do tema da imigração. Transmito a todos a saudação do nosso cardeal arcebispo, Dom Paulo César Costa, que está retornando amanhã de Roma, do conclave e todas as atividades que tiveram, com a conclusão ontem da Santa Missa de início do pontificado do Papa Leão XIV. Todos nós nos alegramos tantíssimo com esse congresso internacional aqui em Brasília. Agradecemos muito todo o trabalho das irmãs escalabrinianas aqui em nossa arquidiocese, esse tema tão urgente e importante para toda a Igreja e para o mundo e para a humanidade. O olhar a partir do migrante, ele é construtivo e necessário para toda a sociedade. O Papa Francisco nos ajudou tantíssimo, não? As suas intervenções, a sua vida, o seu modo de agir, a partir do imigrante, foi uma grandiosa contribuição para todos nós. Nosso novo Papa, Leão XIV, já nos deu sinais nessa direção e certamente empreenderá toda a força para que a humanidade se humanize, não? A humanidade se humanize, principalmente com a contribuição dos imigrantes. Nosso Senhor Jesus Cristo foi imigrante, não? A família de Nazaré foi imigrante. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Então, desde a origem do cristianismo, todos nós fomos marcados e aprendemos que a imigração é tão necessária, a visão do imigrante e a necessidade de nós todos nos empenharmos
com o tema, o trabalho e principalmente junto com as pessoas. Então, desejo a todos um abençoado congresso aqui em nossa arquidiocese e que todos se sintam bem, se sintam em casa e que possam, de fato, dar muito fruto, esse congresso possa dar muito fruto a todos que participam, mas também a toda a sociedade. Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência Dom Denilson Geraldo. Agora passamos a palavra à doutora Flávia de Moura Muniz. Boa noite. É uma honra estar aqui representando a ONU Mulheres em um espaço fundamental de diálogo sobre mobilidade humana, sobre justiça, sobre dignidade. E eu quero dedicar essa fala às mulheres em situação de refúgio e migração, cujas histórias muitas vezes são invisibilizadas, revelam as múltiplas camadas de desigualdade que ainda estruturam nossos territórios e nossas políticas. Hoje o mundo vive o maior deslocamento humano já registrado na história. São mais de 114 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar os seus lares devido a guerras, perseguições, violência, mudanças climáticas, e cerca de metade dessas pessoas são mulheres e meninas. No Brasil, a gente vivencia uma mudança importante no perfil da população migrante. Enquanto, em 2023, as mulheres passam a representar mais de 40% das solicitações de refúgio, em 2013, era basicamente 10%. Essa feminização das migrações, que é um conceito já muito discutido em vários espaços, ela não é só um dado demográfico, carrega implicações profundas para a formulação de políticas públicas e para os sistemas de acolhimento e de integração. As mulheres em mobilidade enfrentam várias vulnerabilidades concomitantemente, como migrantes, como mulheres. Isso significa que estão, nós sabemos, mais expostas à violência de gênero, ao assédio, à exploração sexual, ao tráfico de pessoas, à precarização das condições de trabalho, especialmente no setor de cuidados domésticos no Brasil. A gente tem que lembrar que, no Brasil, mais de metade das trabalhadoras domésticas são mulheres negras e, entre as migrantes, muitas enfrentam jornadas informais, sem direitos, sem salário digno ou qualquer tipo de proteção social. Além disso, grande parte das mulheres refugiadas e migrantes exercem sozinhas a chefia familiar, acumulando responsabilidades de cuidado com filhas, filhos, familiares e, frequentemente, sem qualquer suporte institucional. Muitas vezes não têm acesso à creche, à saúde sexual reprodutiva ou mesmo regularização documental. Esses fatores impactam diretamente sua autonomia econômica, seu bem-estar, a sua capacidade de viver com dignidade. A gente também lida com exclusão digital, exclusão linguística, são barreiras concretas. A ONU Mulheres, junto com a Acnur e o UNFPA, tem uma pesquisa muito grande, já de vários anos, no Brasil, para entender como tem sido a integração socioeconômica de pessoas refugiadas e imigrantes vindos da Venezuela. E a gente descobriu, por exemplo, que as mulheres reportam mais dificuldade em aprender o português do que os homens. Por que isso acontece? Por conta do tempo em que elas estão sozinhas, cuidando de crianças, de pessoas idosas e com menos contato com a comunidade de acolhida. Então, a gente tem que lembrar que, para pensar qualquer política pública assertiva, a gente precisa compreender como essas dinâmicas estão afetando cada pessoa, homens, mulheres, meninos e meninas. E é importante a gente lembrar que, mesmo com tantos obstáculos, as mulheres refugiadas e imigrantes não são apenas vítimas de um sistema desigual. Elas são protagonistas de resistência, de reconstrução e transformação.
Em todo o país, vemos mulheres organizadas em coletivos, em redes de solidariedade, iniciativas comunitárias que constroem alternativas de cuidado, sustento e pertencimento. Então, diante desse cenário, o nosso compromisso coletivo precisa ser o de reconhecer essas desigualdades que são estruturais e enfrentá-las com políticas públicas interseccionais que enxergam gênero, raça, classe e território como questões interligadas. Porque a gente sabe que a justiça migratória ela só é possível se ela for também uma justiça de gênero, que olha quem está sendo deixado para trás e garante que ninguém vai ser deixado para trás. Então, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Flávia de Moura Muniz, representante da ONU Mulheres. Nesse momento, convidamos a tomar a palavra Irmã Neuza de Fátima Mariano. É um prazer estar presente nesta terceira Conferência Internacional do CESEM, Diálogos para Compreender, Humanizar e Valorizar as Pessoas em Mobilidade, que exprime tão bem as dinâmicas, a riqueza e os desafios que o atendimento junto a migrantes e refugiados exige e proporciona. Saúdo com sentimentos de gratidão e estima todas e todos os componentes desta mesa. E, de maneira especial, a Sua Excelência Dom Denilson Geraldo, Bispo Auxiliar de Brasília, pela acolhida na Arquidiocese de Brasília, aonde situa o Centro de Estudos e as nossas presenças escalabrinianas. E a todas e a todos aqui presentes, que por diferentes razões e das mais variadas realidades, aceitaram o convite para participar deste evento. O conhecimento das dinâmicas migratórias em suas causas e consequências, a humanização de seus processos na perspectiva da defesa e da promoção dos direitos humanos de todas as pessoas envolvidas, bem como a valorização das potencialidades inerentes aos deslocamentos humanos, tanto para seus sujeitos quanto para sociedades de origem, trânsito e chegada, são parte constitutiva do carisma da Congregação das Irmãs Missionárias Escalabrinianas, comprometidas, desde o final do século XIX, no serviço evangélico e missionário, junto a pessoas migrantes e refugiadas, sobretudo as mais necessitadas. Prezamos pela qualidade das ações que desenvolvemos junto às populações em situação de mobilidade e das parcerias que estabelecemos para otimizar e ampliar o compromisso de nossa atuação e os resultados que queremos alcançar por meio da acolhida, da solidariedade e da promoção humana do migrante como sujeito e construtor da cidadania universal. No contexto contemporâneo, esse serviço está se tornando extremamente desafiador, nos levando como congregação a assumir posturas mais corajosas e audaciosas em defesa da igualdade digna de cada ser humano. Retomando o legado do Papa Francisco, diante da globalização da indiferença, promovemos a cultura do encontro. Diante da Terceira Guerra Mundial em pedaços, promovemos a cultura da paz e do desarmamento. Diante da cultura do descarte, inclusive de seres humanos, promovemos a cultura do cuidado e do respeito, que coloca no centro a dignidade de cada pessoa, o bem comum e a fraternidade universal. Para nós, irmãs missionárias de São Carlos Borromeu Escalabrinianas, este evento, promovido pelo Centro Escalabrinianos de Estudos Migratórios, representa uma valiosa oportunidade para aprofundarmos reflexões e promovermos debates sobre o fenômeno migratório. Trata-se de um espaço privilegiado de interlocução entre os diversos atores envolvidos, com especial atenção
ao protagonismo das pessoas migrantes e refugiadas, em consonância com os princípios do seu núcleo duro. Nosso objetivo é fortalecer a eficácia e a eficiência das intervenções das quais somos promotoras. Por isso, é uma grande honra e senso de responsabilidade que contamos com a presença e a colaboração de todas e de todos vocês. Desejo de coração uma feliz conferência e que possamos sair enriquecidos em motivação e em competência para contribuir na formulação e na implementação de respostas aos desafios da mobilidade humana hoje. Obrigada.